Estamos de volta com mais um episódio do podcast Prisma. Esse podcast ele está sendo gravado e armazenado e fica on demand no canal do Céu e Pepel. Para você que já está inscrito, você vai receber sempre uma notificação quando um outro episódio for publicado. Mas para você que não se inscreveu ainda, que está passando aqui pelo canal, se inscreve, porque os próximos você já fica acompanhando tudo que acontece aqui no âmbito da academia. Assuntos sobre pesquisa, ensino, extensão, administração, tudo o que ocorre aqui na UFAC, a partir do Campus Floresta, nós estamos divulgando nesse canal. Já temos bastante material, temos palestras, temos defesa de dissertações, temos também o Prisma, que está chegando com essa rodada de conversa. E para esse episódio eu recebo a professora Aldeci, que vai receber comigo a convidada especial, a professora doutora Maristela Roswalker. Então, estamos aqui abrindo nesse exato momento para Aldeci dar as boas-vindas para a nossa audiência e, na sequência, nós cumprimentamos a professora doutora Maristela. Olá, professor Mauro, muito obrigada pela oportunidade do diálogo, da escuta, da fala. Estamos aqui com a professora Maristela Roswalker, que veio lá do Paraná, já foi professora no campus aqui, é uma parceira de trabalho, é membro do GEPED e veio hoje falar para os estudantes do curso de pedagogia, do PEPEL, dos meus estudantes, alunos lá do curso de espanhol, sobre formação docente. Maristela, bem-vinda ao campus, bom retorno no Acre e vamos conversar sobre formação docente. Aqui temos ela, então. Bom, obrigado, professor, por estar conosco. Nós vamos citar o horário, porque fica on demand, fica gravado mesmo, mas o bom mesmo é ter você aqui agora e para ficar para a história gravado, tudo que ficar aqui para a gente pesquisar, estudar depois. Essa pessoa importante que sempre contribuiu com o Campus Floresta está aqui de volta. Obrigado por esse retorno. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite, né, ao curso de pedagogia que proporcionou esse meu retorno à casa, né, que me recebeu ainda em 2005. Diria aqui que eu sempre me sinto em casa quando eu volto aqui. O povo de Cruzeiro do Sul, principalmente aqui a Universidade Federal do Acre, né, foi o meu lar da minha profissão docente de 2005 até 2014. Fiz muitos amigos, né, pessoas que eu considero até hoje. Uma parte de mim mora aqui ainda, né? Eu gosto muito desta universidade. Eu vi agora, retornando, o quanto cresceu, né? Quanta coisa boa acontecendo por aqui. E fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que falar sobre a profissão docente, a partir do chão que eu estou hoje, tem que incluir a UFAC, né? Tem que incluir o tempo que eu vivi aqui, as boas lembranças, as boas experiências, as boas parcerias, o quanto eu aprendi aqui também. Eu acho que eu aprendi muito mais do que eu ensinei no tempo que eu vivi aqui. Então, eu fico sempre muito feliz de estar aqui. Eu me sinto muito acolhida por todos vocês e é muito bom estar aqui de volta. Para nós fazermos aqui um histórico para a nossa audiência que vai acompanhar o programa, o podcast, fala para a gente, você chega em 2005 e começa a colaborar no ensino, na graduação dos cursos que nós tínhamos na época, né? E na época ali nós tínhamos inicialmente era pedagogia, português e inglês. Depois em 2006 chega espanhol, você participa desse processo já como professora já da casa. Você vem com um mestrado e na sequência vai fazer doutorado aqui, a partir daqui. Então você pesquisa a comunidade indígena Poianauas, né? E traz uma contribuição para aquela escola. Fala para a gente aqui esse relato, essa história que eu menciono rapidamente, mas falado pela professora Maristela para ficar nos nossos arquivos é mais importante. Ok. Bem, eu chego ao Acre em final de 2005, num período eu acho que a universidade estava voltando de um período de greve, né? Acho que era um período em que nós tínhamos que concentrar muitas aulas, né? Estava tudo acumulado. Saio do Paraná, de uma universidade tecnológica, e venho para uma universidade que era lá no Ceflora, com uma realidade completamente diferente daquela que eu vivia. Eu até comentei isso hoje na minha fala, né? Foi um impacto
de realidades, né, sociais, educacionais, muito grandes mesmo, mas eu acho que foi aqui, na UFAC, que eu compreendi a essência do trabalho docente, sabe? É onde eu me senti mais realizada, porque quando eu cheguei, já assumi, se não me engano, na época, 4 disciplinas, né? Junto com isso, ainda a gente tinha aquele programa de formação de professores. PFPEB, né? Zona urbana e zona rural. Exato, que os alunos vinham ali para a UFAC, a gente trabalhava com eles, né? Aulas manhã, tarde e noite, intensivamente, durante o período de férias. Eu falo PFPEB, mas é uma sigla para Programa de Formação de Professores para Educação Básica. Exatamente. Programa especial, né? Era especial. Tinha esse nome, programa né? especial. Depois, hoje é o PAFON, seria o... Isso. Mas nós depois criamos, né? Depois nós criamos esse mesmo programa para os professores da zona rural, não foi? De difícil acesso. A gente foi constituindo o curso e depois para a os municípios de Porto Walter, Isso, foi. Então, e junto com isso tudo, nós tínhamos os programas de iniciação científica. Naquela época, junto com a professora Dolores, eu não lembro, acho que a professora Adma, a gente fez um projeto de iniciação científica junto à população puianaua, né, comunidade puianaua. E a partir disso é que eu despertei depois para o projeto de pesquisa do doutorado. Eu já vinha com o mestrado, enquanto eu acho que nós viemos numa leva em torno de 30 professores naquela época, né, que abriu o concurso para a universidade, todo mundo assumindo, começando junto. Acho que começou uma realidade nova para a UFAC naquele período também. Isso, e eu queria que você falasse dessa relação, como você constitui esse laço com os puianauas. Eu sou maçulimense, aqui a Aldeci também é maçulimense, e os puianauas são do Barão, que fica em Mansulima. Fala pra gente, o professor lá do Paraná constitui uma relação de... Como foi essa identidade que foi constituída com o povo puianaua? Eu acho que eu sempre tive uma vertente muito grande com as causas indígenas, já desde o Paraná. Lá a gente tinha a comunidade dos Ava-Guaranis e eu já levava os meus alunos para a comunidade para conhecer a escola e tal. Mas os Puianaua, eles me desafiavam pelo fato de que a gente descobriu, eu pelo menos descobri naquela época, né, que eles haviam sofrido um processo muito grande de dizimação da linguagem deles, da língua puianaua, dos costumes, haviam sido submetidos a um processo bastante intenso, né, de vamos chamar assim, de aculturação, que não é bem o termo, mas de sofrimento que aquele povo viveu lá, e a gente começou a pesquisar já naquela época como é que esse processo aconteceu, como é que ele se estabeleceu dentro daquela comunidade e como a escola trabalhava essas questões da revitalização da língua dentro da escola, né? Não foi um trabalho muito fácil, porque eles, né, têm toda uma burocracia, eles acho que já haviam sofrido um grande processo assim, de pessoas que vão e buscam informações e depois não retornam. Se apostam nas informações não devolvem, e não dão um retorno. Essas coisas todas. E eu sempre tive um respeito muito grande, né, por todo o sentido de estudo, de pesquisa, que eu acho que, enquanto pesquisadora, nós temos um papel social muito importante de devolver para a sociedade ou para quem você fez a pesquisa os resultados dela. E aí eu acho que eles viram essa sinceridade no discurso da gente. Na época eu tinha uma aluna do curso de pedagogia, que era minha orientanda, a professora Hélida, que eu não a vi hoje, mas ela já tinha um pouco de convívio com eles assim. Tinha a professora, uma aluna, a Joana, que era lá da comunidade puianaua, e ela era neta, né, da dona Railda. Então a gente Joana fez Pepel. A Joana formou conosco, né? Fez fez mestrado já. Esse povo que você está falando aí, a Hélida é professora da casa, já doutora, né? Foi minha orientanda de TCC. 2005 não pra cá. só de TCC. Ela foi da iniciação científica por
2, 3 projetos eu conduzi com ela ali, né? E ela ia para a comunidade, voltava comigo, a gente ia, fazia as visitas, e a gente criou um laço muito grande com a diretora da escola, o seu Joel, né? O povo de lá. E quando foi a época de eu ir para o doutorado, de ter todas as autorizações, eles já me conheciam bem. E eu sempre me comprometi com eles. Eu assumi o compromisso que quando eu terminasse a pesquisa, tudo que eu fizesse com eles, o que eu fotografasse, o que eu gravasse, o que eu fizesse, eu não divulgaria sem passar pelo crivo deles. Isso de maneira mais direta, né? Mas de maneira mais indireta, assim, da colaboração desse seu estudo, Aldeci, só para a gente mencionar aqui, nós temos hoje aqui o curso de licenciatura indígena, que lá na época, em 2006, a gente estava criando. Vocês estavam criando, né? Participei da construção. Participando da Constituição. Hoje nós temos a segunda, hoje é o curso chamado licenciatura indígena, né? Naquela época lá tinha uma outra denominação, agora já com esse novo projeto político-pedagógico, tem o PPC, tem uma licenciatura indígena, mas de maneira indireta ou diretamente vocês colaboraram para a constituição desse curso, que hoje está aqui, né? Porque a gente acabava divulgando para eles a importância deles formarem os próprios professores para constituir o quadro docente dentro das comunidades deles. E seu trabalho, Maristela, eu acho que você lembra, quando você foi entregar a tese, eu fui com você, né, lá na escola. E eu participei, o ano passado, da defesa do Jósimo, que é um antropólogo Puianaua, e ele usou a sua pesquisa como uma referência para o trabalho dele. A defesa dele já é de nível de doutorado. De doutorado. No Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ele fez lá. Ele fez o mestrado em Brasília, né, na UNB, e o doutorado no Rio de Janeiro. Então, eles na época eram alunos da escola, alunos do ensino médio, né? Assim, eu tinha bastante contato com um que, eu acho que ele fez aqui o curso também indígena. Ai, como é que é o nome dele? Meu Deus, esqueci o nome dele. Mas como você se sente, professor? Então, agora vendo esses alunos que participaram lá daquele processo inicial, né, na escola básica ainda, já hoje está seguindo com as próprias pernas, estudando a sua própria cultura, lecionando nas suas escolas. Eu acho que é a realização de qualquer professor, ver que os frutos que você plantou, as ideias que você difundiu para eles, hoje elas se concretizam. Né? Hoje, aquilo que eu sonhava para eles, assim, de que um dia eles seriam independentes, que eles teriam um corpo docente formado deles, né? E que eles teriam esse processo de revitalização da cultura, porque quando eu cheguei, eles não se denominavam indígenas, eles diziam que eles eram caboclos. Certo. Aqui nós conseguimos dar um panorama inicial da contribuição no ensino, na pesquisa e até na extensão da professora Maristela, quando ela chega no Campus Floresta em 2005, de lá para cá. Aí nós vamos falar agora do seu retorno, ela se aposenta, né? Vai embora para o Paraná. Aldeci, aqui a gente traz ela aqui para participar de eventos e de compor bancas também. Eu lembro que nós participamos de bancas à distância, né? Exatamente. A Maristela é uma parceira, né? Ela é pesquisadora do GEPED também. Ajudou a fundar o GEPED em 2012. O GEPED é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação que a gente tem aqui na UFAC desde 2012. Ele foi criado lá estrategicamente para consolidar as pesquisas e ela está sempre em parceria. É um momento muito gratificante ter a professora Maristela aqui. E essa gratidão eu queria também estender ao professor Everton Melo de Melo, que é também pesquisador do GEPED. Foi ele que fez esse projeto, né, de Semana Acadêmica do Curso de Pedagogia com financiamento, e esse financiamento permitiu chegar aqui na UFAC, Campus Floresta e Cruzeiro do Sul, a professora Maristela, a professora Olívia, que esteve aqui. Então, é um momento assim, de gratidão dessa conexão que a gente tem com os pesquisadores que passaram por aqui e que estabelecem essa relação conosco, mesmo estando lá. Né, que aí as tecnologias, como esse espaço aqui do Media Lab, favorece essa aproximação e esse encurtamento das distâncias. Né? A geografia se encurtou porque a gente pode estar conectado pelas redes e pelas tecnologias digitais. Muito bem lembrada essa memória que você traz sobre essas parcerias, constituir essas parcerias, trazer de volta para o debate, porque a Maristela volta para a aposentadoria, mas não para de trabalhar, né? Não. Conta para a gente o que a Maristela está envolvida agora, depois que voltou,
quais são as suas pesquisas, os seus projetos de pesquisa que estão em andamento e também as suas relações com os programas de pós-graduação. Eu sei que não é só um. Maristela é ligada no 220, né, Mauro? Como a gente diz. Ou seja, 40 e tantos anos de trabalho, está aposentada, mas continua contribuindo com a universidade, que é isso que ela defende, né? O retorno daquilo que foi público na sua formação. Então, esse ano eu completo 46 anos de sala de aula, né? E na época da pandemia a gente ficou assim um pouco isolado, preocupado com o que aconteceria conosco também. E foi um período que aí eu decidi pedir a aposentadoria, mas eu já estava num programa de pós-graduação lá na Universidade Tecnológica do Paraná. E pela experiência que eu tinha, eles não queriam que eu abandonasse o curso, né? E nós começamos, mesmo com a pandemia, dando aula de maneira remota e tal. E eu fiquei como professora, eu sou professora permanente do quadro do programa de pós-graduação em Recursos Naturais e Sustentabilidade, lá do campus de Santa Helena. E nesse programa a gente recebe professores, alunos de biologia, né? Pesquisas direcionadas tanto para a parte dos recursos naturais quanto para as questões de sustentabilidade, mas eu oriento mais na linha de educação ambiental. Só que a gente compreende a educação ambiental sob uma perspectiva da presença do humano nessa questão ambiental, né? Não existe meio ambiente sem o ser humano. Então, eu não precisei desvincular tudo aquilo que eu já trabalhava enquanto professora, formadora de professores, porque eu continuo aliando essa questão ambiental a essa presença do humano, às práticas de educação ambiental. Fora isso, antes de estar nesse programa de pós-graduação, que eu permaneço até hoje, mesmo aposentada, eu contribuí com o programa de pós-graduação de Rio Branco. O mestrado em Linguagens e Identidade, que agora é um programa completo, né? Tem mestrado e doutorado. Naquela época eu orientei 6 dissertações, inclusive de professores aqui do campus, foi o Cláudio, lá do espanhol. Alberlane também, que é de espanhol, o professor João Itamar, de inglês, a professora Ederlene, que é do IFAC. Tem a professora Andréia, que é lá de Rio Branco, e tem mais a Priscila, que eu acho que ela é professora da rede. Foram esses 6 que eu orientei, e depois, por conta da distância, das dificuldades e tal, acabei ficando só no mestrado lá no Paraná mesmo. Mas assim, saiba que esses frutos que você plantou lá estão germinando. Por aqui. Vai vir, está tendo em discussão interna, onde vi uma turma de doutorado desse programa que você trabalhou, desse mestre, né? Que agora pode vir uma turma para cá, para Cruzeiro do Sul, eles vão trazer uma turma para colaborar com a formação dos professores da Casa do Céu, que ainda não tem doutorado. Então, professora Simone, a nossa diretora atual do CEL, do Centro de Educação e Letras, está trabalhando nesse sentido. Isso é bom, né, Odeci? Porque a gente vê que a colaboração dos professores lá se expande. João Itamar está nessa expectativa de fazer doutorado nessa. Que bom. E aí vamos falar um pouco dessas temáticas que você está pesquisando hoje, que está ajudando. Hoje você está com uma pesquisadora, aquela pesquisadora nata, como diz apesar de não existir professor sem ser pesquisador na minha concepção, nem na do Paulo Freire, nem na da Aldeci, nem na sua, né? Mas aí fala pra gente como é que tá agora, porque você não tá mais com aquela obrigação de ir pra sala de aula, né? Fica mais... Só que a CAPES cobra da gente uma produção tremenda, né? Fala sobre isso, Maricela. Então, com que temática você está se envolvendo? Porque hoje, na conversa de hoje que você fez com a turma de pedagogia, você deu uma pincelada nesses temas, né? Assim, eu continuo com o foco sempre na formação de professores, né? Porque eu acho que desde o mestrado foi a minha vertente. No doutorado eu trabalhei com a identidade Puianaua, mas não fugi da escola indígena, né? Da forma, dos processos de ensinar, de aprender. Eu continuo nessa linha de formação de professores, mas em diferentes perspectivas. Por exemplo, trabalhando com metodologias diferenciadas na questão da educação ambiental, na questão de uso dos recursos, né? Então, nós agora,
que vai ter de lançamento bem recente, né, que vai acontecer. Eu acho que é esse dossiê que a Aldeci participa enquanto organizadora também, eu convidei. Na verdade, a proposta desse dossiê envolvia relações internacionais, né, não só do Brasil. Então, esse dossiê que a gente montou, que vai sair agora em fevereiro, que é lá junto com a Universidade Federal do Rio Grande, né, de um grupo de mestrado de lá também, envolve uma professora de Cuba, envolve a Aldeci aqui do Acre, uma professora da Paraíba. Nós tivemos que congregar 10, 12 pesquisadores do Brasil e do exterior para compor esse dossiê. Que bom, essas relações são importantes, né? A dinamicidade da Maristela, né, como pesquisadora, porque ela falou comigo, eu disse, mas eu não trabalho as questões ambientais. Aí esse conceito que ela traz, né, que a questão ambiental está no nosso dia a dia, no nosso fazer. Eu convidei 2 estudantes do mestrado aqui do Campus Floresta das Ciências Ambientais e com eles a gente construiu, né, pela experiência, pelo foco teórico que eles têm no trabalho com indígena, inclusive, a gente está participando desse dossiê sobre a educação ambiental. E no debate, nas discussões, a gente vai ver que a gente faz aquilo e acaba, né? Acaba não observando. Que é, né, exato. Então, sabe, eu acho que esse tempo que a gente tem de educação, de escola, permite que a gente perceba a interdisciplinaridade que existe entre todas as áreas do conhecimento. A educação ambiental, ela é um campo que ela te permite, pela forma como ela é concebida, ser interdisciplinar. Você não faz nada na questão ambiental sem envolver a dimensão humana, a dimensão política, a dimensão econômica, a dimensão cultural. Então, não existe educação ambiental e não existe cuidar desse meio ambiente se você não tiver todos os tipos de formação envolvidos, porque um conhecimento depende do outro. O nosso planeta é interligado, não tem nada fora dele. Quando você diz aonde que vai parar esse lixo, onde que eu vou jogar ele não vai sair desse planeta, ele está aqui. Eu posso acondicionar em determinado lugar, mas ele não vai sair daqui. E é o amadurecimento intelectual que permite essa compreensão, né? E isso, a experiência, o exercício da experiência, a prática, o estudo, a relação com o outro, a escuta, favorece que a gente compreenda melhor, inclusive, as questões do espaço onde a gente vive. E que esse espaço do cuidado, no nosso lixo, aqui em Cruzeiro do Sul, Maristela, não sei se você foi ao centro, tem um lugar de coleta seletiva lá no centro, não é? Aí todo dia que a gente descarta plástico, lata de leite, garrafa PET, onde que a gente joga? Todo mundo aqui na cidade vai ao centro. É só você guardar, limpar, despejar lá que vai ter um descarte adequado. Mas isso precisa de uma educação e de uma maturidade, porque pessoas de alto nível intelectual eu observo descartando no lugar comum. Lá na minha casa, não. Fica guardado, quando eu vou ao centro, eu levo o plástico, levo a lata de leite, que tem bastante, né? Porque tem criança pequena, tem lata de leite, tem lata de óleo, tem o descarte do material de limpeza, vai tudo para lá. E isso é a educação ambiental, que parece uma coisa tão comum, imperceptível. A maturidade chama a atenção para a gente cuidar disso. E cuidar desde casa, das crianças. Nessa conversa a gente passa a perceber que todas as práticas da atividade humana são ambientadas e que precisamos nos adequar para interagir com o outro. O que você percebe hoje, esse discurso sobre as mudanças climáticas, toda essa discussão que está vindo, né? Agora acho que a conferência vai ser no Pará, a próxima agora, mas eu diria assim, as pessoas não se aperceberam ainda que o planeta e nós somos uma coisa única, tudo interligado, não existe, mas isso já o Comênios falava para a gente, que se a gente observasse a natureza, como a natureza responde, como os seres eles se comunicam, como eles evoluem, assim nós deveríamos observar o processo de aprendizagem. Se a gente respeitasse os ciclos de como a natureza ela se comporta, nós compreenderíamos muito melhor como ensinar e como aprender também. Mas são ligações que você só vai fazendo com o amadurecimento das leituras. Então, os clássicos lá, por exemplo, de Comênios, que é lá de 1500 e tanto, né, quando você vai ler o original dele, que a gente foi obrigado no doutorado, né,
a ler essas Meus coisas. alunos do mestrado estão lendo aqui. Então, a didática magna. A didática magna. Então, essas coisas assim, esse amadurecimento intelectual, ele te leva também a um amadurecimento da tua consciência enquanto ser humano nesse cosmos que nós vivemos atualmente. De repente, Mauro, você pergunta assim, e a formação de professores nesse aspecto? Tudo implicado. Tudo implicado, né? Está tudo relacionado. E eu ia até voltar para esse sentido, né? A gente já está finalizando aqui os nossos 20 minutos, e para encaminhar aqui para o final, mas eu não posso finalizar essa conversa sem perguntar para vocês duas, são pesquisadoras da área, basicamente assim, da pesquisa básica da área de educação. Como se vocês construíram o objeto de pesquisa de vocês ao longo das trajetórias acadêmicas? São duas acadêmicas que eu tenho o maior respeito, né? E nós temos uma audiência aqui, majoritariamente, de alunos da graduação que estão construindo seu objeto de investigação nessa área, que vai depois fazer um TCC, um artigo, na sequência vai pleitear, concorrer no edital aí para um mestrado, que é o que a gente almeja. Mas aí, para vocês sintetizarem essa construção do objeto da pesquisa em educação, a partir das vivências de vocês, acho que está muito bem imbricado, né? Essas coisas estão muito relacionadas com a vivência de vocês, com o engajamento também social. Mauro, é assim, eu sou muito implicante quando eu leio uma dissertação, porque quando eu leio uma dissertação que ele começa uma introdução falando dos aspectos teóricos, eu fico assim, qual é a implicação do pesquisador com esse objeto? Porque a primeira implicação para a construção do objeto, no meu entender, é esse contexto. Eu vivo isso. O que eu vivo no cotidiano? O que me incomoda? E a incomodação gera dúvida, a dúvida pergunta, e a pergunta o método para fazer a pesquisa. É isso, não tem como fugir do seu dia a dia. É um problema que você tem que resolver, ou que você precisa encontrar alguma solução para ele, né? Algumas alternativas, algumas possibilidades. Então, eu sempre digo, nós não precisamos criar problemas, nós só precisamos observar que eles estão presentes. Eles estão em N situações. Então, quando o meu objeto de pesquisa, por exemplo, do doutorado, eu percebia lá a luta deles para introduzir a língua Puianaua de volta na escola, né? Todo o esforço que eles tinham para não perder a identidade deles, porque para eles aquilo parecia que estava morrendo, né? A dona Railda já era idosa, não sei nem se ela, acho que ela ainda está viva hoje, mas ela era a única biblioteca viva que eles tinham, e eles precisavam de alguma forma não deixar aquela língua morrer. E para mim aquilo era um desafio descobrir como é que eles iam dar conta de fazer aquela língua ser revitalizada quando eles tinham tão poucas pessoas falantes, num processo tão grande numa escola como aquela, numa comunidade que na época era de 555 pessoas. Né? Como é que você não vai permitir que aquela comunidade perca aquilo? Então, eles tinham um problema lá. A dona Railda, que era uma das únicas falantes, o professor que anotava, né, o seu Mário, que anotava tudo num caderninho, as palavrinhas, era um dicionário vivo com as palavrinhas que eles anotavam, com as expressões, com os desenhos, com as coisas, ali, num papel, num rascunho, numa coisa, e eles precisam de ajuda para que isso continue existindo, né? E, então, esse é o nosso papel enquanto pesquisador também, no que eu posso contribuir socialmente, qual é a importância, a relevância do meu trabalho para que aquilo continue existindo. Então, existia um problema ali para eles. Ele trabalhava muito, muito bem os pequenos, né, na fase de alfabetização. E depois, como é que você faz no ensino fundamental, no ensino médio, dentro das disciplinas, né? Mas, na verdade, eu aprendi muito mais com eles do que eu ajudei. Eu ajudei nos aspectos tecnológicos, que eles tinham lá, laboratório para ser implementado, que eles não sabiam criar e-mail, essas coisas. Assim, a Maristela falando, fiquei lembrando de um livro que eu super indico. É um livro do Paulo Freire, você sabe que eu sou agora uma estudiosa de Paulo Freire, amante de Paulo Freire há bastante tempo. Aqui pode tudo, pode falar. Então, tem um livro do Paulo Freire chamado Por uma Pedagogia da Pergunta. Esse livro eu indico para quem está querendo fazer pesquisa para as licenciaturas, porque ele diz assim, nós devemos ensinar os nossos alunos a fazer boas perguntas.
E é nas boas perguntas que nós construímos os objetos de pesquisa. Muito bem. Hoje nós vimos aqui um histórico da vida acadêmica da professora Maristela Roswalker. Trouxemos a UDC para colaborar nessa entrevista. E você que está aí nos acompanhando, fica conosco, porque esse canal é o Prisma. O objetivo é esse mesmo, ouvir opções de construção de objetos de pesquisa, as temáticas que estão aí para você investigar mais e afunilar mais o pensamento e ampliar também a visão de mundo. É para isso que serve o Prisma. Nós estamos aqui, então, finalizando a UDC. Quero agradecer as duas novamente, mas dizer para a nossa audiência aqui que em algum determinado momento da vida acadêmica delas tiveram que fazer recortes de pesquisa e ampliar suas visões de mundo com temática diferenciada. Não é só ficar naquele objeto da investigação. A gente vai também vendo percepções de mundo diferentes, né? Vamos Exatamente. finalizar agradecendo nesse sentido. Obrigada pela oportunidade. Acho que o Prisma é um programa maravilhoso que conecta as pessoas, que discute problemas e que aponta elementos para a gente pensar e refletir mais sobre a nossa existência na condição de professores, de pesquisadores, de fazedores de ensino, de pesquisa dentro da universidade. E essa conexão com a educação básica, com a escola, com as pessoas. Obrigada. Maristela, estamos tentando aqui aprimorar a técnica, somos iniciantes. Podcast a gente vem estudando teoricamente há muito tempo, desde 2008, porém praticamente a gente está começando a fazer só agora, graças aos trabalhos de vocês lá no GRID, no GRAEL, no CELSA, são os grupos de pesquisa que nós temos no GEPED, que nós temos no CELSA, tem outros, IURA, tem GRAEL, enfim, conseguimos adquirir esse espaço e aqui estamos agora dando ciência daquilo que a gente faz na academia. Essa é a nossa intenção. Muito obrigado por ter você novamente aqui. Eu abro agora para as suas considerações finais. Muito obrigada, Mauro. Eu fiquei muito feliz de ver o quanto, né, vocês conquistaram depois que eu saí daqui também. Era um sonho ter isso, né? A gente brigava por um laboratório na época e agora estamos aqui já gravando, aproveitando a voz bonita do Mauro, né, que sempre foi valorizada, já era o nosso locutor em todas as apresentações aí. E eu acho assim que é um espaço que realmente socializa o conhecimento, né? Permite que você acesse quantas vezes for necessário, que as pessoas podem ouvir várias vezes. É uma forma de difundir o conhecimento, mostrar o que se faz dentro da academia, porque se nós não fizermos isso, o jogador de futebol tem muito mais visibilidade do que o educador, não é? É isso, vamos competir com eles então, pelo menos tentar. Os professores e youtubers, estamos por aqui. Vamos continuando então. Estamos finalizando esse episódio, mas semana que vem tem muito mais. Fica conosco. Assina o canal do Céu e Pepel e acompanha cada episódio que for publicado aqui a partir do Media Lab. Obrigado pela audiência. Fique sempre conosco.